Então, bom dia, né? Nós vamos dar prosseguimento com as aulas de seminário de leitura de texto, na verdade, não é só para seminário que eu estou preparando essas aulas, né? E aqui a gente vai então dar prosseguimento àquelas questões da leitura, né? As dicas ou conselhos mais básicos para a leitura de textos, tá bom? Então, né, que tipos mais elementares de leitura podemos supor? Ora, começando de um modo ainda mais básico, a gente podia ler a seção 5.9, nesse texto que eu mostrei agora há pouco, né, do Antônio Carlos Gil. Tá bom? Isso aparece ali na página 76 e 80. Então a seção 5.9, o título do livro é Como Elaborar Projetos de Pesquisa, e ele está indicado na bibliografia. Eu gostaria de começar então com uma epígrafe, né, tirada do texto do Antônio Carlos Gil, que diz o seguinte: ora, muito já se escreveu acerca dos procedimentos e das atitudes a serem adotadas na leitura do material para pesquisa bibliográfica. Alguns autores chegaram mesmo a elaborar alentadas taxonomias de tipos de leitura. Então é justamente isso que eu quero evitar, né? Elaborar uma grande, complexa, né, cheia de muitos detalhes, taxonomia dos tipos de leitura. Então eu vou começar com observações bastante básicas, tá bom? E no final das contas, para entender o texto do Derrida e do Deleuze, a gente vai ter que investir bastante nessa questão da leitura, né? Como ler um texto filosófico, como produzir um texto filosófico, tá bom? Então, como deve ter ficado claro na leitura dos livros que eu mencionei e que permitiriam vocês responderem aquelas primeiras perguntas, né? Aqueles textos mencionados na bibliografia e naquela lista de perguntas, né, 6 perguntas que eu fiz na outra aula, a leitura filosófica de um texto clássico em filosofia não parece ser fácil e deve ser suficiente e tecnicamente rigorosa, né? Então, assim, deve haver um modo suficiente e técnico, né, rigoroso, né, de fazer a leitura desses textos, a ponto de já terem sido estabelecidos e explicitados certos métodos mais ou menos científicos, como o método dogmático, né, defendido pelo Goldschmidt, em oposição ao genético, ou seguir buscar, né, aquela cadeia de razões, né, do texto, como pretende o Guerreau. Ora, essa complicação parece que intrínseca ao trabalho de historiador comentador de filosofia pode, claro, chegar ao limite de supor uma imensa taxonomia possível, muitas vezes, mas nem sempre, de verdadeiro auxílio aos leitores. Então, às vezes ela auxilia o leitor, mas nem sempre. Às vezes ela cria mais confusão do que auxílio, tá bom? Uma taxonomia dos tipos de leitura. Chegando não só à particularidade dos gêneros filosóficos, né? Existem gêneros distintos de filosofia, né? De textos, né? Ou gêneros literários, mas mesmo a dos autores e também a de cada obra escrita por eles. Ou seja, a gente poderia chegar no limite de estabelecer uma taxonomia para cada texto de filósofo, tá bom? Todavia, para começarmos de algo muito mais simples, que é o que eu pretendo em geral, assumimos que a leitura de texto filosófico, como outra qualquer, apesar de mais fundamental para o nosso trabalho de historiadores e comentadores, faz parte da etapa de uma pesquisa bibliográfica e pode ser tratada, ao menos inicialmente, que é o que a gente está fazendo aqui, a partir de 4 tipos muitíssimo básicos de leitura mencionadas pelo Antônio Carlos Gil, lá na seção 5.9, leitura do material bibliográfico, de seu livro, que eu já mencionei. Ora, lá na seção 5.9.1, leitura exploratória, 5.9.2, leitura seletiva, 5.9.3, leitura analítica e 5.9.4, leitura interpretativa. Seriam esses 4, então, tipos mais básicos de leitura do material bibliográfico, tá bom? Ora, tendo em vista que as duas primeiras, a leitura a leitura exploratória e a leitura seletiva, uma por ser muito superficial e ainda a outra por geralmente já ter sido feita quando da elaboração de um programa ou projeto de pesquisa, ou seja, nós aqui nessa disciplina só leremos obras que sabemos ser importantes para a nossa pesquisa, então essa segunda não nos interessa. Então essas duas não nos interessam
na etapa de pesquisa em que métodos ou tipos de leitura de fato passam a ser uma questão importante, né? Então elas são muito iniciais ainda, tá bom? Assim, nessa espécie de segunda etapa, a primeira questão que o aluno, né, que você deve se colocar, né, deve ter em mente, é que as obras fundamentais para que ele seja bem sucedido em uma disciplina ou em um projeto de pesquisa já foram escolhidas. E se até o momento ele fez apenas leituras exploratórias e seletivas para a elaboração do trabalho, tais como projeto, artigo, TCC, dissertação e etc., você já está, né, em condições de passar a ler analítico ou interpretativamente, que é o que nos interessa, né? A gente queria discutir esse tipo de leitura, a leitura interpretativa e a leitura analítica. Ora, é justamente de tais leituras, ou seja, leitura analítica e leitura interpretativa, de modo bastante introdutório e ainda muito longe de um trabalho mais filosófico sobre a leitura ou mesmo a escritura, que pretendemos falar a partir desse livro do Gil. Assim, nas palavras de Antônio Carlos Gil, cito a seção 5.93, diz ele lá, leitura analítica. O que ele entende por leitura analítica? A leitura analítica é feita com base nos textos selecionados, então você tem que ter uma seleção de textos, né? Embora possa ocorrer a necessidade de adição de novos textos e a supressão de outros tantos. A postura do pesquisador nessa fase deverá ser de analisá-los como se fossem definitivos. Então, se você tem uma lista, essa lista certamente vai sofrer alteração, até porque todo projeto sofre, né, alterações sucessivas, né? Quando você estiver lendo o livro, o texto, o capítulo, a seção, você tem que ler como se aquela seleção de texto fosse definitiva. Você não sabe ainda se aquele texto vai ser importante mesmo ou não, se ele vai ser descartado, mas você tem que ler como se fosse definitivo, né? Ora, a finalidade da leitura analítica é a de ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de forma que essas fontes, então, possibilitem a obtenção de respostas ao problema da pesquisa. Então, acho que essa é a questão fundamental, né? Qual é o problema, né, que está mencionado na sua pesquisa, né? Qual é o problema principal? Quais os objetivos da sua pesquisa, né? Tá bom? Ora, a leitura seletiva, na verdade a leitura analítica, né, é de natureza crítica. Tem um erro ali no livro do Gil, né? Porém, deve ser desenvolvida com bastante objetividade. Então, o que significa objetividade na leitura? É importante que se penetre no texto, então, com a profundidade suficiente para identificar as intenções do autor. Vocês sabem que eu não concordo com essa ideia, né, de que o que a gente faz quando lê um texto é reencontrar quais seriam as intenções originais do autor, mas dá para entender o que o Gil está falando e a gente vai passar meio que por cima por isso, tá bom? Disso, né? Porém, qualquer tentativa de julgá-las em função das ideias do pesquisador deve ser evitada, ou seja, né, você tem que tomar aquela atitude meio que de discípulo, né, que menciona o Goldschmidt ali. Isso significa que na leitura analítica o pesquisador deve adotar a atitude de objetividade, imparcialidade e respeito. É importante que o pesquisador procure compreender antes de relutar. Então é isso, né? Aquela coisa de não fazer uma leitura preconceituosa, né? Ficar relutando com as teses do autor que você está lendo, né? Não, leia o texto, selecione as teses, né? Tente entender como é que elas são encaminhadas, como é que o autor constrói os seus argumentos, né? E isso tudo antes, claro, de você ficar supondo, né, o que você vai encontrar. Ora, nem sempre essa tarefa é simples, né? Claro. Sobretudo quando o objetivo do pesquisador é o de testar uma hipótese. No nosso caso, geralmente uma hipótese interpretativa, né? De cuja veracidade esteja convencido antes de iniciar o trabalho de leitura analítica, né? Então você deve também ter algumas hipóteses, né? Então isso é que é fundamental, né? Explicitar quais são suas hipóteses iniciais, qual é o seu problema inicial, quais são os seus objetivos, né, nesse início de leitura dos textos. Em termos práticos, pode-se estabelecer que uma leitura analítica adequada passa pelos seguintes momentos. Então vamos lá, são vários momentos. Primeiro momento, momento A. A leitura integral da obra ou do texto para se ter uma visão do todo. Então isso é outra coisa que eu sempre aconselho aos alunos, né? Não fique parando, né, a cada parágrafo que você não entende uma palavra ou outra. Siga, né? Tenha uma visão de todo. Às vezes você lê a conclusão do texto e a conclusão te ajuda a organizar o desenvolvimento do texto, né? Às vezes você volta à introdução do texto. Então assim, leia o texto todo para você ter uma visão de todo e inclusive para o seu cérebro se acostumar
com aquele vocabulário, né? Com aquele jeito, né? O estilo do autor também. Então acho que a primeira coisa é isso, né? Leitura integral da obra ou do texto para se ter uma visão do todo. Ora, será conveniente valer-se de um dicionário, né? Então é bom você ter certas ferramentas ao lado quando você está realizando aquele trabalho, né? Então tem que ter ali uma gramática, um dicionário, né? Um dicionário técnico, né? Então será conveniente valer-se de um dicionário para esclarecer o significado de palavras desconhecidas. Você poderá também, em alguns casos, né, apelar para trabalhos correlatos, né? A ler um artigo sobre o assunto, né? A gente vai fazer isso, vocês vão ver, né? Para se obter mais compreensão da obra ou do texto, né? Um comentador, um artigo sobre o assunto, sobre aquele objeto, né? Sobre aquela hipótese, né? Que oferece alguma técnica, alguma coisa. Então, assim, se cercar dessas ferramentas, né? A segunda questão seria a identificação das ideias-chave, né? Então isso é isso que vocês têm que fazer, né? Quais são as ideias-chave do texto, né? Ao ler atentamente uma frase, identificam-se algumas palavras-chave, né? Que palavras são essas, né? Da mesma forma, diante de um parágrafo, né, é possível escolher uma frase que o sintetiza ao longo do texto. Por fim, pode-se selecionar alguns parágrafos que são os mais significativos. Veja, isso é uma técnica que a gente vai explorar muitíssimo. Eu escolhi já para vocês 2 citações, uma citação do Derrida e uma citação do Deleuze, que devem guiar o fichamento de vocês, tá bom? Por meio da junção inteligente entre os parágrafos do texto, é possível identificar as ideias mais importantes. Então, o que eu pretendo é isso. Eu vou oferecer 2 grandes peças, né, de um suposto quebra-cabeça, que cada um vai montar, né? Vocês vão criar essas outras peças que cercam essas peças principais, tá bom? Então, claro, às vezes uma visão de todo da filosofia do Derrida, uma visão de todo da filosofia do Deleuze pode ajudar a montar esse cenário, né? Agora, de qualquer modo, aquelas peças, né, que são essas 2 citações, devem aparecer como centrais do comentário que vocês vão fazer, né, do fichamento que vocês vão fazer dessa obra, tá bom? É isso que eu entendo por leitura interpretativa e comentário. Ora, o terceiro seria a hierarquização das ideias, né? Após a identificação das ideias mais importantes contidas no texto, você passa a hierarquizar essas ideias, né? Ou seja, a organização das ideias seguindo a ordem de importância, né? Uma espécie de ordem de razões, se a gente quiser lembrar o Guerrero, né? Isso implica distinguir as ideias principais das secundárias e estabelecer tantas categorias de ideias quanto forem necessárias para a análise do texto. O quarto e último tópico seria a sintetização das ideias. Esta é a última etapa do processo de leitura analítica. Consiste em recompor o todo decomposto pela análise. Então, quando você analisa, você decompõe o texto. E aí, como é que você recompõe, né? Daquilo que você considerou ser o central, né? A partir daquilo que você considerou central, como é que você remonta, né, esse quebra-cabeça que você acabou de estabelecer quais seriam as peças, né? Ora, a habilidade consiste em recompor o todo decomposto pela análise, eliminando o que é secundário e fixando-se no essencial para a solução do problema proposto. Então é assim, vocês vão tentar solucionar um problema que foi proposto a vocês, entendeu? Então o texto ele vai se descolar de certas teses, né, para aderir àquela tese que para você é a tese fundamental. Então é claro que tem um monte de coisa no texto que na verdade não é importante para você naquele momento, tá certo? Então é isso que vocês têm que aprender. Vocês também têm que aprender a abandonar aquilo que não é importante para vocês, né? Por isso que não adianta ficar parando a cada palavra difícil, a cada parágrafo, a cada linha, né? Tá certo? Porque na verdade você ainda não sabe como é que aquilo que é o seu objeto principal se articula no texto. Então leia várias vezes inteiro, que é a leitura que a gente considera a leitura exploratória, e depois então, acostumado já àquele vocabulário, já tendo identificado alguns momentos que de fato são mais importantes para você, você passa a fazer a leitura analítica, tá bom? Ora, a habilidade de sintetizar, né, essas ideias exige bastante treino e é fundamental na pesquisa bibliográfica, né? Não há como você fazer uma boa pesquisa bibliográfica se você não tiver treinado nisso. Quando esta habilidade não se encontra bem desenvolvida, o pesquisador tende a deparar-se com um grande conjunto de informações e, claro, por isso mesmo, uma grande possibilidade de confusão.
de difícil manuseio, que podem comprometer o adequado desenvolvimento da pesquisa. Então o Gil já está te avisando que tipo de problemas você pode ter se você não treinou essa habilidade. Ora, esta constitui a última etapa do processo de leitura das fontes bibliográficas, né? Esse item C. Naturalmente a mais complexa, já que tem por objetivo relacionar o que o autor afirma com o problema para o qual se propõe uma solução. Então veja que o problema, né, e a solução do problema sempre aparece aqui como determinantes. Na leitura interpretativa, procura-se conferir significado mais amplo aos resultados obtidos com a leitura analítica. Então primeiro você faz a leitura analítica, né, e aí depois você passa então à leitura interpretativa, e essa é certamente a parte mais difícil, né, do trabalho de pesquisa bibliográfica, tá bom? Ora, enquanto nesta última, ou seja, na leitura analítica, por mais bem elaborado que seja, o pesquisador fixa-se nos dados, né, você fica ali detido no texto, na leitura interpretativa vai além deles, né, mediante sua ligação com outros conhecimentos já dados, né. E isso é que é, né, a pergunta que eu faria aqui é como é que a gente se torna consciente disso, né? A gente faz isso, mas como é que a gente se torna consciente disso, né? Ora, o que tende a ocorrer, segundo o Gil, com pesquisadores pouco experientes, é a interpretação ser feita com base em posições pessoais. Isso é um problema. É claro que o seu texto é seu, mas ele tem que ser construído de tal modo que outras pessoas, né, lendo, fiquem convencidas da pertinência das observações que você fez quanto ao texto, tá bom? Ora, essas posições pessoais confeririam ao trabalho o caráter subjetivo, terminando por comprometer a sua validade científica, né? Esse é um problema. No nosso caso, de muitas outras leituras, inclusive feitas em momentos muito anteriores. Então, o que vai contribuir para a gente realizar esse trabalho de uma forma mais adequada é que nós temos praticado, né, durante toda a nossa formação filosófica, várias leituras, né? Ora, para que isso não ocorra, então é necessário que a interpretação se faça pela ligação dos dados com conhecimentos significativos originários de pesquisas empíricas ou de teorias comprovadas. A gente não tem muito pesquisa empírica, né, mas a gente tem essas leituras já feitas, tá bom? Perguntas interessantes que eu faria já nesse começo. A primeira pergunta seria, né, o que você depreendeu como mais importante da leitura do texto do Antônio Carlos Gil, né, lá da seção 5.9, lá na quinta parte, né, especialmente com relação à leitura. Quanto ao que é dito nela, você foi capaz de compreender a diferença entre leitura exploratória, leitura seletiva, leitura analítica e interpretativa? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, você foi capaz de compreender os motivos da nossa opção por detalhar somente as leituras analítica e interpretativa na suposta segunda etapa da pesquisa? Essa seria a segunda. A terceira é, a partir do projeto de pesquisa, né, que vocês têm, porque vocês estão fazendo uma disciplina, né, que envolve a elaboração, né, do projeto, mesmo porque vocês não teriam passado na seleção se não tivesse um projeto de pesquisa. Então, a partir do projeto de pesquisa, do programa da disciplina, ou do que está sendo proposto no presente momento pelo professor, que no caso sou eu, né, você é capaz de dizer por etapas o que você de fato deve fazer, né? O que você deve fazer, tendo em vista que você já fixou um problema, já fixou um objetivo, né? Já determinou algumas hipóteses, né? O que você deve fazer? Você sabe o que você deve fazer? Né? Você consegue fazer uma lista, né, do que você deve fazer? Em que medida, a partir dessa constatação e formulação das etapas, você deve se valer não mais de leitura exploratória e seletiva, mas sim de leitura analítica e interpretativa, né? Você já é capaz de dizer isso? Essa seria a terceira pergunta. A quarta pergunta é a seguinte: você é capaz de fornecer do modo mais técnico possível todos os dados bibliográficos do texto, né? Dos textos, na verdade, né? A partir do qual você fará aquelas leituras, né? Você sabe encontrar o texto? Você sabe dizer para mim, que não estou fazendo a pesquisa com você, como encontrar esse texto? Esse é que a gente chama de dados bibliográficos, né? Incluindo alguns dados quanto à história das edições e traduções do texto e como se encaixam na vida do autor. Então veja, se a sua principal atribuição é a de comentador da filosofia, né, considerar a materialidade da obra, a época, né, as traduções é fundamental. Em muitos casos resolve certos problemas de interpretação, né? Essa seria a quarta pergunta.
A quinta pergunta seria: como você formularia o problema a ser resolvido pelo texto que deve ler analítica e interpretativamente? Então, diante do texto que você pretende interpretar, que você pretende comentar, você é capaz de dizer qual é o problema, né, que o texto está enfrentando? Né, o que você está equacionando quando você faz a leitura analítica? O que você está equacionando quando você faz a interpretação do texto, né, como fundamental? A sexta pergunta seria: quais materiais especializados você elencaria para a leitura de um texto clássico em filosofia? Né? Que dicionários você está utilizando, né? Gramática, que conversa com tradutores, né? Que tradução você está utilizando, né? Tá bom? E essa então seria a última pergunta, a sexta pergunta para essa etapa da aula. Então. E aí eu vou fazer só mais uma, espero eu, que vai ser a última parte então dessa aula. Na verdade eu acho que a gente pode seguir, é pequeno, esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas a gente pode dar conta dela agora. Então a segunda parte dessa questão da leitura seria formular, né, tentar formular um suposto problema a ser pensado a partir de um texto. Então, como a gente formularia um problema a partir da leitura de um texto, tá bom? E aí, para mim, é quando a gente começa então a ler de fato, né, analítica e interpretativamente um texto filosófico, né? Então, claro que você já fez leituras exploratórias, já fez uma série de anotações, mas enquanto você não formular algum problema, né, a ser pensado a partir daquele texto, você ainda não está diante de uma leitura analítica e menos ainda de uma tentativa de oferecer uma interpretação do texto ou uma solução para o problema, tá bom? Ora, no final da parte anterior do texto que eu convidei vocês a lerem, né? Eu convidei vocês então a pensarem nessas 6 questões, né? E eu vou me fixar em 1, 2, 3 para a gente poder pensar essa formulação do problema, tá bom? Então a questão 4 era o seguinte: você é capaz de fornecer do modo mais técnico possível todos os dados bibliográficos do texto a partir do qual você fará aquelas leituras, incluindo alguns dados quanto à história das edições e traduções do texto e como se encaixam na vida do autor? Então esses dados são fundamentais, já está na hora de você começar a pensar nisso quando você formula um problema a partir de um texto dado. A quinta era: como você formularia o problema a ser resolvido pelo texto que deve ler analítica e interpretativamente? Então, se você está lendo o texto do Derrida, qual é o problema? O texto do Deleuze, qual é o problema que eles estão enfrentando? O texto do Leibniz, o texto do Locke, né? Quais são os problemas que eles estão enfrentando, né? Você é capaz de formular? Sexto, quais materiais especializados você elencaria para a leitura de um texto clássico em filosofia? Você faz isso todo dia e que material você utiliza? Você deve ter material de apoio, né? É necessário que você tenha. Então faça um elenque, porque aí você vai saber o que está faltando. E às vezes esse auxílio pode resolver a elaboração da sua tese, né? Do seu texto de qualificação, tá bom? Vai te ajudar. Olha, então, a essas 3 perguntas eu acrescentaria mais as seguintes, né? Questão A: desde esse início, você foi capaz de detectar problemas de edição e mesmo das traduções disponíveis do texto a ser lido, né? Então, às vezes tem problema de tradução, às vezes você começa o seu trabalho com uma tradução que não é boa, não é reconhecida pelos comentadores importantes, entendeu? E aí? Isso vai prejudicar o seu trabalho, né? Por exemplo, né, qual tradução e edição você vai utilizar da obra do Locke? Vai ser um problema para nós, tá bom? Tá certo? Essa seria a primeira pergunta acrescentada. Questão B: como você formularia quanto à materialidade da obra a ser analisada e interpretada, os problemas a serem resolvidos já nesse início, né? Se você elencasse os problemas, quais são os problemas, né, que você deve resolver já de início? Se elas existem, né? Quantas traduções, né, que poderiam ser utilizadas você foi capaz de encontrar, né? Às vezes, né, uma tradução, se o texto está em inglês, uma tradução para o francês, para o espanhol, para o alemão, pode te ajudar, né? E eu não estou dizendo que você tem que conhecer melhor o francês, melhor o alemão, melhor o espanhol do que o inglês, né? Às vezes o aparato de tradução de uma outra língua pode te ajudar muito, mesmo que você não conheça tão bem essa língua segunda aí, tá bom?
Ah, e se não existisse material, né? O que fazer quando esse material não existe? Você já pensou nessa questão? Ora, a questão C, né? Quais materiais especializados você elencaria para a leitura desse texto em específico, né? E isso, claro, vai levar você a compor uma certa bibliografia auxiliar, né? Então, você está lendo um texto do Aristóteles, qual é o comentador ao qual você vai recorrer quando você estiver lendo o Aristóteles, a metafísica, certas partes da metafísica, né? Que artigos, que teses, né? Tá certo? Isso você vai colocando nessa bibliografia auxiliar. Assim, a partir do texto do Antônio Carlos Gil e do que dissemos até aqui, especialmente mantendo as perguntas que fizemos até o momento, a gente vai começar a ler então o texto do Derrida e do Deleuze, né, os dois textos, né, Deleuze e Guattari, na verdade, porque o que é filosofia é feito pelo Deleuze e Guattari. E vamos ler também o texto, né, do Leibniz e do Locke, da identidade e da diversidade, que aparece lá no capítulo 27 do ensaio do Locke e dos novos ensaios do Leibniz. Tá bom? É a partir então dessas considerações que nós vamos começar. Né? Tá bom? Então, já nesse início, eu perguntaria para você, né, ali diante do texto do Locke e do Leibniz, quais elementos de leitura exploratória, incluindo problemas quanto à edição e tradução da obra ou texto a ser lido, você seria capaz de elencar. Né? Então, lendo esses textos, o texto do Derrida, o texto do Deleuze, o texto do Leibniz, o texto do Locke, quais os problemas que você teve que enfrentar com relação à edição? E aí as perguntas que eu vou deixar aqui nesse final são as seguintes. Quantas leituras exploratórias são necessárias para passar as etapas seguintes da leitura? Né? Então, quantas vezes você teve que ler o texto para poder começar a fazer a leitura exploratória, a leitura analítica e a leitura interpretativa? Né? Segunda, quantas ferramentas você deve utilizar nessa primeira etapa de leitura? Quando você está fazendo leitura exploratória, né, que ferramentas você utiliza? E por último, né, a terceira, você entendeu por que descartamos a leitura seletiva? Perguntando de novo. Né? Ora, tendo em vista aquelas duas etapas iniciais da leitura, a leitura seletiva e a leitura exploratória, né, tendo em vista que elas já foram resolvidas, passemos a explicitar os elementos de nossa leitura analítica e interpretativa. Mas devemos começar explicitando, formulando ao menos né, parte mais importante dos elementos para a composição de um problema a ser pensado a partir de um texto. Então, a segunda etapa agora seria fornecer esses elementos. Assim, a estrutura do que gostaríamos de explicitar a seguir pode ser dividida do seguinte modo. Então, como é que eu dividiria, né, essas etapas? Né? Primeiro, nós deveríamos oferecer, né, tratar de quais são os elementos para a composição do problema a ser pensado a partir do texto sugerido. Você seria capaz de elencar tais elementos? Né? Quais tipos de problema, né, você escolheu? A segunda seria, quais elementos de uma leitura analítica que depreendemos do texto lido você seria capaz de elencar? Quais as estruturas explícitas e não explícitas do texto que você está lendo? Né? Essa é uma outra coisa que a gente vai insistir bastante. Qual é a estrutura do texto que você está lendo? Né? Como é que ele se estrutura? Como é que ele se organiza? A terceira seria, quais elementos de uma leitura interpretativa que depreendemos do texto lido você seria capaz de elencar? Qual o problema para nós resolvido pelo texto? Então, qual é o problema que o texto resolve? E, por fim, fazer um enquadramento das possíveis respostas do texto, analisado e interpretado, ao problema que foi pensado por nós a partir do texto. Tá bom? Então, é isso, né? Essas quatro divisões aí, né? Essas quatro partes desse início, quando você é posto, né, ali nesse início diante do texto e já está fazendo a leitura analítica e interpretativa. Então, por enquanto é isso, tá bom? E depois eu vou então enviar para vocês esse material escrito e nós vamos passar então a realizar uma leitura analítica e interpretativa que nós vamos utilizar como exemplo para poder fazer a leitura analítica e interpretativa do texto do Deleuze e do texto do Derrida. Então é isso por enquanto. Até mais.